No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre micro front-end. Então, eu tenho aqui uma aplicação. Essa aplicação, ela consiste em um container, tá? Então, por volta aqui dessas outras duas aplicações, a gente tem um container, e esse container, ele é uma aplicação com React, tá? E aí, dentro do container, a gente tem mais uma aplicação, tá? Que são projetos diferentes. É aí onde entra a abordagem do micro front-end, abordagem não, a arquitetura do micro front-end. E aqui também a gente tem uma segunda aplicação, que é o Vue. Então, a gente tem na verdade, terceira aplicação, que é o Vue App, beleza? Então, vamos lá agora para a gente entender melhor aqui, falar um pouquinho sobre os conceitos do micro front-end. Então, o que é o micro front-end? Micro front-end nada mais é do que uma abordagem arquitetural, tá? Então, imagina o seguinte, na verdade, na prática, né, a gente tem uma aplicação aqui, essa aplicação ela é um container e dentro desse container a gente tem outras duas aplicações, certo? Então, isso é um micro front-end, é uma arquitetura na qual a gente tem um projeto e dentro desse projeto a gente tem vários outros projetos. No nosso caso aqui, a gente tem dois. Então, quais são os tipos de micro front-end? A gente tem vários mesmo, tá? A gente pode falar aqui sobre três, por exemplo. A gente tem o tipo de micro front-end que é o iframe, tá? Então, vamos voltar aqui na nossa aplicação. O iframe seria da seguinte forma: imagina que aqui a gente colocaria um iframe, tá? E dentro desse iframe a gente teria aqui a aplicação React. Funciona, também é um micro front-end e show de bola. Aqui também a gente poderia também colocar dentro ali de um iframe, tá? Funcionaria da mesma forma. A segunda abordagem também, o segundo tipo ali de micro front-end, que é exatamente aqui o nosso exemplo, é o Module Federation. Então, deixa eu colocar aqui quais são os tipos. A gente tem o iframe e também temos aqui o Module Federation, beleza? Nesse caso do Module Federation, ele já é um pouco diferente do iframe. Ele junta essas aplicações no modo de execução. Vamos entrar em mais detalhes aqui na nossa aplicação, porque a gente fez, né, essa nossa aplicação, ela utiliza essa abordagem e esse tipo de micro front-end que é o Module Federation. E também tem mais uma que é também que a gente pode falar aqui, que é uma abordagem de Single SPA. Então, Single SPA é uma Single SPA, sim. Isso, Single SPA. É uma ferramenta, e aí, na verdade, é uma biblioteca, e dentro dessa biblioteca aqui a gente consegue trabalhar com microserviços, né, para o front-end. Então, aqui na documentação, tem aqui um módulo falando sobre os conceitos de micro front-end. Beleza, então agora vamos para a prática. Eu tenho aqui uma aplicação, tá? Uma aplicação micro front-end, e aqui no root eu tenho apenas o Lerna, tá? Se você não conhece, o Lerna aqui é uma ferramenta que permite que a gente trabalhe com monorepos, tá? Então eu consigo gerenciar vários projetos a partir de um único projeto, de um único package aqui, por exemplo, tá? Então eu venho aqui, né, faço a configuração, digo, estou trabalhando aqui com um Yarn e estou trabalhando aqui com uns workspaces, né? E aqui nas configurações eu falo quais são os packages, no caso cada projeto que eu preciso informar quais são os projetos, beleza? Então aqui no package é isso, a gente tem aqui o Lerna para fazer o gerenciamento dos monorepo. E legal, então aqui a configuração que a gente precisa fazer é essa. Agora a gente vai realmente entrar mais na arquitetura do micro front-end, beleza? Então vamos lá. Olhando para a nossa aplicação aqui, ó, vamos voltar aqui. Olhando para essa aplicação, a gente tem aqui o container. Então o container é feito aqui, é uma aplicação que está rodando com React App. Tá? Aqui é apenas um H1 que eu coloquei para a gente identificar. E vamos começar pelo container, tá? Porque na arquitetura de micro front-end a gente precisa ter um container, tá? Esse container ele recebe as aplicações, tá? E aí nesse caso a gente está recebendo dentro do container duas aplicações. Uma aplicação com a tecnologia React e a outra com Vue.js. Então vamos lá no container, tá? Lembra lá no começo que eu falei que a gente precisa ter a versão aqui do
do Webpack a partir da versão 5 aqui. Então, a partir da versão 5, a gente já consegue trabalhar com o Module Federation, tá? Aqui dentro do Module Federation plugin, a gente passa o nome, tá? O nome aqui do nosso módulo, que no caso aqui é o container, tá? E também a gente informa quais são as aplicações que a gente recebe aqui de forma remota. Estou recebendo o app2, tá? Esse nome aqui é muito importante, tá? Porque é dessa forma que a gente vai conseguir acessar ali a aplicação do React. Aqui também eu informo qual a rota, como que eu consigo acessar ali a aplicação do React. Tá? E aí, por isso que essa abordagem do Module Federation é uma arquitetura que ela funciona em momento de execução, tá? Então vamos entrar no detalhe agora sobre isso. Então, primeiro vamos entender aqui, eu estou passando app2 e React, e o que significa isso aqui? Significa onde eu vou acessar a aplicação React, tá? Para ter todas as informações dessa aplicação. Então vamos lá, o app2 aqui, o URL, esse cara está configurado aqui, ó. Então, se a gente vir aqui no src, no index, eu tenho aqui o meu app2, tá? Então, o app2 aqui, ele está na localhost 3002, beleza? Isso é importante, por quê? Vamos agora à nossa aplicação. Se a gente vier aqui no nosso network, tá? Eu vou dar um refresh na página. Então, como que a nossa aplicação container está conseguindo renderizar ali a aplicação do React? Através do Remote Entry, tá? Então, aqui, me perdoem pela pronúncia, mas, ó, então vamos lá. O Remote Entry está aqui, ó. Então, é assim que eu consigo acessar. Deixa eu só confirmar se na página é isso mesmo. Aqui é o React. Então, é assim que o meu container tem acesso ali à aplicação do React. Beleza? Ficou claro? Isso é importante entender, porque na arquitetura de micro front-end existem várias abordagens. Como eu disse ali, existe o iframe, a gente inclui um iframe, coloca a aplicação ali dentro dele. Existe o modo em tempo de execução, que é aqui utilizando o Module Federation. A gente está unindo as aplicações no momento que ela é executada. E existe uma outra arquitetura também, que é no momento de build. Então imagina que você vai fazer o deploy lá dos seus projetos, e no momento do build, ali a gente faz toda a unificação desses projetos. Essa também é uma arquitetura. Beleza? Então, é assim que eu estou conseguindo aqui, através do meu container, acessar ali a minha aplicação 2 React. Show de bola. E não vou ser repetitivo, da mesma forma que eu faço também para o app3, que no caso é uma aplicação utilizando o Vue.js. E aí no app3 aqui também, eu tenho esse cara citado no window.app3url. É assim que eu consigo acessar esse cara aqui na minha aplicação. O shared aqui eu estou dizendo que quais são as dependências que eu quero compartilhar entre as aplicações. O singleton aqui eu estou dizendo que eu quero ter certeza que apenas uma dependência será executada no momento de renderização do nosso container aqui, para a gente não ter ali nenhum problema de conflito. Beleza? Então, show de bola. Isso aqui, a gente falou agora sobre o container, tá? Então vamos entender aqui a estrutura do container, beleza? Vamos lá. Aqui é uma aplicação React normal, então Node Modules. Aqui é o public, onde a gente tem as configurações normal de uma aplicação React. Então, dentro aqui da nossa pasta Components, eu tenho um arquivo Vue.js. Então, no Vue a gente precisa utilizar uma abordagem um pouco diferente do React, tá? Preciso montar ali a aplicação e passar aqui como referência para uma div. Então, lá da minha aplicação lá do Vue, eu estou exportando um mount. E aqui eu uso o useRef, que é um hook aí. A gente tem uma playlist aí no canal falando sobre os hooks do React. Então, esse hook aqui é para a gente pegar a referência de um elemento, tá bom? E aqui, durante o useEffect, durante a renderização do componente, a gente faz aqui a montagem da aplicação Vue.js. E aqui passamos para a div como uma referência. Aqui no app.js, aqui a gente está importando ali o nosso CSS, e aqui é onde eu faço a importação dos micros front-ends. Então perceba que a gente foi lá no Components, é o componente que a gente acabou de passar, buscou aqui o componente do Vue.js, tá? E aí pegamos esse cara e colocamos dentro aqui de um suspense, né, aqui do React para fazer a renderização. Enquanto ele não é renderizado, a gente exibe aqui
uma mensagem de load, beleza? Assim que ele é concluído, a gente exibe o componente lá que vem do Vue.js. Do React já não precisa, a gente não precisa fazer, no caso, imagina que o nosso container é React, e aí os outros micro front-end também é com React, então a gente não precisa fazer esse mount que a gente precisou ali fazer com Vue.js. Então, eu apenas faço a importação lá do app2 React, tá? Eu acho que você lembra disso aqui, a gente configurou no nosso webpack config, tá? Então, esse cara tá aqui, tá? Dessa forma que eu consigo acessar lá o React, então só voltando aqui no app.js, então acesso lá a nossa aplicação e acesso o app. E aí aqui eu pego o remote app, que no caso é o nosso micro front-end com React, e faço da mesma forma, dentro de um suspense, eu renderizo esse componente do React. Beleza? Então, falamos aqui sobre o app.js, e aqui dentro do Bootstrap a gente tem a configuração padrão do React, né? Nada mais é do que dizer para o React qual é o elemento root ali que ele deve renderizar o app, né? Então a gente pega aqui um elemento com uma ID root e aí a gente chama aqui o React DOM para criar o root, passando o nosso elemento e renderizando aqui, a gente chama aqui a função para renderizar o nosso app. E aí, como a gente já falou aqui, o nosso app é toda a nossa aplicação de micro front-end, ou seja, é o nosso container, né? Nesse contexto aqui. E aqui indo para o index.js, a gente está só colocando de forma global dentro do nosso window ali para ficar acessível, né, durante a renderização da aplicação, que o window.app3 URL é onde está ali o nosso micro front-end Vue.js e o app2 URL na porta 3002 é onde está o nosso micro front-end React. E aqui estamos importando o nosso Bootstrap. E aí esse cara, ele é chamado, ó, é importante a gente entender esse fluxo. Esse index.js, ele é chamado aqui no nosso webpack. Então aqui dentro do nosso SRC, a gente passa o index e aí o webpack já consegue fazer, orquestrar toda aí essa aplicação, essa arquitetura. Beleza, então entendemos aqui sobre o container, tá? E aí um ponto importante que é legal a gente entender aqui, que é o seguinte. Dentro do nosso container, a gente tem todas as configurações, eu diria, mais importantes, que é onde é o container que vai receber de forma remota as aplicações aqui externas. E aí dentro de cada aplicação, a gente precisa ir lá. Aqui dentro do app3 Vue, por exemplo, é uma aplicação Vue.js, tá? Não vou entrar muito em detalhes, senão a gente vai passar muito tempo falando sobre coisas que é comum ali dentro da arquitetura do Vue.js. O que difere aqui, de fato, lembra daquele mount lá que a gente importou dentro do container? Pois é, ele está aqui e aí basicamente ele faz aqui a montagem da aplicação do Vue.js, beleza? Legal, e aqui no index.js a gente está só fazendo a importação do nosso arquivo Bootstrap, show? E aí no Vue é uma aplicação normal, aqui a gente tem um template, os elementos dentro do template, dentro do script a gente tem aqui os scripts e passando o data apenas para retornar aquela mensagem que a gente exibe lá na aplicação, beleza? Aqui ó, micro front-end, Vue app. Legal. Beleza, aqui no estilo, estou só passando aqui alguns estilos padrão, só para, né, deixar uma forma mais agradável de visualização, tá? Fechou. Então é isso, tá? O que é importante a gente olhar aqui na aplicação de Vue é também o Webpack. O Webpack do Vue, a gente tem, o que tem de diferente aqui, né? Aqui a configuração normal do Webpack de qualquer aplicação, porém a gente faz algumas importações, uma delas aqui é o Module Federation, e também aqui a gente está importando ali todos os pacotes lá do package para a gente fazer aqui o compartilhamento. Então, nesse caso aqui eu estou compartilhando todas as dependências do Vue, tá? Lá para o nosso container conseguir acessar e poder buscar lá dentro do remote entry.js. Então, como que eu estou expondo aqui as informações desse micro front-end? Então, eu estou dizendo que o Reload Vue App, eu estou exportando ele, expondo ele ali dentro do nosso SRC Bootstrap. Então, acessando aqui, estou expondo aqui o nosso mount, por exemplo, lá, para fazer a montagem do nosso projeto de Vue.js. Beleza? É isso, então agora vamos aqui para nossa aplicação React. É uma aplicação também normal, que a gente tem um app.js,
O estilo eu passei direto aqui, mas claro que poderia ter uma outra abordagem. Eu só deixei o mais simples possível para a gente entender e falar sobre o micro front-end, beleza? E aí aqui dentro do nosso Bootstrap a gente tem a configuração padrão do React, né? Da mesma forma que a gente tem no container, a gente tem aqui também na aplicação 2 do React. Beleza, aqui no index.ds só estou importando, né? Então o index representa aqui o nosso Bootstrap. E aí aqui a gente tem as configurações da aplicação. Então a porta lá para a gente acessar é a 3002, tá? Isso é importante a gente entender. E aqui da mesma forma ali que eu fiz com Vue.js, eu também faço aqui com React.js. Então eu compartilho aqui o React e o React DOM e também eu exponho aqui o app que está dentro lá do src/app. Beleza? Então, com essas configurações aqui, a nossa aplicação ali de container consegue ter acesso a todas essas aplicações e aí a gente consegue renderizar todas as aplicações aí dentro de um container. Legal, então eu acho que o objetivo desse vídeo aqui, eu espero que eu tenha alcançado, passar aí para você o que é um micro front-end. Só recapitulando, micro front-end é uma arquitetura, né, igual o nosso exemplo aqui, que consiste em uma aplicação, um container, e aí dentro dessa aplicação a gente tem vários outras mini aplicações ali que a gente chama de micro front-end. Beleza? Então falamos sobre o que é micro front-end, quais são os tipos, e aí agora a gente consegue ter uma visão macro do que é um micro front-end e como a gente consegue executar essas aplicações aí em tempo de renderização. Beleza? Valeu e aí até o próximo vídeo.